Eu não vou falar sobre a estrutura da neurose, porque vocês já estão cansados de saber como é que ela se organiza, como é que ela se constitui, quais são os seus mecanismos de defesa principais. Então, sempre quando a gente fala de recalcamento, sempre quando a gente fala de significação central, quando a gente fala de função paterna, retorno do recalcado, do complexo de Édipo, quando a gente fala dessa estrutura ternária, a gente fala da estrutura da neurose, que é essa que a gente veio falando até agora, né? Esse aparelho psíquico organizado a partir de uma falta, a partir de um furo, a partir no entorno do objeto A, tudo isso é da estrutura neurótica. E a segunda estrutura, né? Vocês lembram que a gente trabalha com 3 grandes estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, e o autismo para alguns como a 4ª estrutura clínica. Então, a estrutura que a gente vai ver hoje é a estrutura da psicose, tá? Então, a psicose, ela é o nome, inicialmente falando em termos médicos, né? Ela é um nome que a gente dá para um transtorno que acomete, que afeta um sujeito e que tem como característica principal a problemática que ela vai gerar na relação do sujeito com a realidade. Então, a psicose tem como característica principal um tipo de sofrimento onde parte da realidade, do contato do paciente com a realidade, é perdido. Então, como colocava aqui, né? Onde parte do contato com a realidade fica significativamente perdido. Então, os principais sintomas da psicose são os delírios e alucinações. Delírios é esse contato com a realidade que é perdido no campo do pensamento, no campo da reflexão, delírio, né? E alucinação é quando esse contato com a realidade fica prejudicado no campo sensório-perceptivo. Tá? Além dessa perda de parte da realidade, um outro elemento importante para se compreender o sofrimento psicótico é também a perda ou uma diminuição significativa da possibilidade, da capacidade de formar vínculos ou manter vínculos sociais, tá? E uma certa deteriorização cognitiva também, uma perda da capacidade de pensar, de refletir, de se utilizar da lógica. Muitas vezes que vai deteriorando com o tempo, de forma maligna, tá? No CID-10, então as psicoses, elas vão ser encontradas nos mais variados eixos, nas mais variadas possibilidades diagnósticas. Por exemplo, elas podem ser apresentadas no eixo 20 a 29, nos transtornos esquizotípicos delirantes, no eixo 30, F30 a F39, que são os transtornos do humor, onde tem com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos, a depressão, por exemplo, e no eixo F60 a F69, onde a psicose vai se apresentar nos transtornos de personalidade, paranoide ou esquizotípica. Então, né, pessoal, esse é como ela se apresenta no nosso catálogo nosológico CID-DSM, mas podemos também entender o fenômeno psicótico como sendo diferente do fenômeno neurótico, porque o neurótico, quando ele está tomado por algum sintoma, por alguma perturbação, ele facilmente consegue identificar que esse sintoma, que essa perturbação tem relação com o seu mundo interno, com o seu psíquico, com o seu emocional. Já o psicótico vai ter a sensação, né, de que aquilo que lhe afeta, aquilo que lhe produz mal-estar, angústia, vem do mundo externo, vem lá de fora, vem do outro. Não reconhece como aquela perturbação, não reconhece como aquela perturbação é parte sua, de uma disfunção psíquica sua. Tá? Então, na psicose,
a problemática, o sintoma, o mal-estar é sentido como pertencente ao mundo externo. E na neurose, pertencente ao mundo interno. Quando um sujeito, portanto, né, acredita que aquilo que ele está produzindo sofrimento mental, emocional, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, vem de fora, nós estamos numa psicose, e quando o sujeito sabe que vem de dentro, estamos na neurose. Então a psicose, o sujeito psicótico vai ser tomado de tal forma pelas suas fantasias, pelos seus devaneios, pelos seus desejos, que ele perde a capacidade de discernir entre o que é seu e o que é do mundo, entre o que é seu e o que é do outro, tá? Então vocês veem que na neurose, enquanto o que impera, o que manda, o que tem força é a realidade, aonde a psique precisa fazer a prova da realidade e se submeter, né, à realidade como suprema, né? A neurose, então, a realidade fica preservada e o mundo interno produz alterações. Na psicose, o que impera, o que manda, o que tem força maior é o mundo interno, a ponto de distorcer a realidade externa. Eu espero que vocês consigam compreender essa primeira parte, que é fundamental, né, que é fenomenológica, para a gente compreender a psicose e a neurose. Sim, Clemency. Professor, repete para mim só a última parte ali que eu não consegui entender. Ali a última frase que você falou. Eu estava falando, Clemency, que na neurose, o que impera, o que manda, o que comanda é a realidade externa, na neurose, né? Então, o mundo interno acaba tendo que se adaptar à realidade externa. Na psicose é o contrário. Na psicose, o que impera, o que manda é a realidade interna, é o que está dentro da psique, e o mundo externo acaba sofrendo as transformações, as distorções. Entende? Sim, entendi. Tá bom. Bem, essa é a introdução, e agora a gente vai falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nessa questão da estrutura. Tá? Basicamente, a gente vai entender que na estrutura psicótica, determinada representação, determinado desejo, determinado significante, determinado impulso, ele é rejeitado de tal forma, né? Ele é rejeitado de tal forma do sistema psíquico do paciente, a ponto do paciente não mais reconhecer aquilo como sendo seu, né? E vivendo aquilo como sendo algo não seu. Então, o mecanismo psíquico, né, diz de uma rejeição absoluta de determinado componente psíquico, a ponto do paciente entrar em contato com esse componente psíquico como se ele não lhe pertencesse. E aí a gente vai entrar, então, no campo das alucinações e dos delírios. Então, a base dessa ideia é que aquilo que o aparelho psíquico não inscreve simbolicamente, não inscreve no seu sistema simbólico, vai aparecer ou reaparecer no real. Esse é o fundamento básico, né? Aquilo que não se inscreve no simbólico, você sabe que o simbólico é essa cadeia de linguagem que permite que eu me aproprie de determinada questão, de determinado elemento. Aquilo que não se integra, que não se inscreve no simbólico, vai aparecer para mim no real. Tá? Então, na psicose, se trata da exclusão de um elemento simbólico que reaparece no real. Ou seja, aquilo que eu expulso pela porta da frente da minha casa vai entrar pela janela. Mais ou menos isso, tá?
vai entrar como intruso, como coisa de alguém lá de fora. Ou dito de outra forma, né? O que foi abolido do lado de dentro retorna do lado de fora. Essa modalidade defensiva, ela vai produzir uma perturbação nesse tecido de linguagem que é o inconsciente, a ponto, né, de haver uma desorganização global da organização psíquica dessa estrutura. Então, quando a gente rejeita determinado retalho desse tecido inconsciente, né, vai haver uma perturbação dessa amarração estrutural da mente, né? Digamos assim. Bem, então, né, como é que a gente chama essa operação aonde um significante é rejeitado absolutamente do tecido inconsciente, do aparelho psíquico? A gente chama de forclusão. Então, vocês lembram, enquanto na neurose, o mecanismo que é o mecanismo fundamental de estruturação, a gente chama de recalque, ou recalcamento, né? Da castração, do nome do pai, da função paterna, né? Na psicose, o mecanismo fundante dessa estrutura é a forclusão. O Freud usava o termo rejeição, mas Lacan vai propor forclusão. Então, forclusão é o nome que a gente dá a esse processo de expulsão do sistema simbólico de uma representação que irá retornar como real. Mas, dando mais um passo agora na teoria, não é a forclusão, não é a rejeição, a expulsão de qualquer representação psíquica, de qualquer significante, que está na gênese da psicose, mas a forclusão de um significante específico que a gente chama significante nome do pai. Vocês já estudaram comigo, né, como funciona a função paterna, não vou retomar aqui, mas o significante que opera a função paterna, que opera esse recalque do desejo da mãe para aparecer o desejo do pai, ou o saber da mãe para aparecer o saber do pai, o significante que opera essa substituição, essa metáfora paterna, ele é forcluído. Então a gente vai dizer que na origem da psicose, a gente encontra a forclusão do significante nome do pai. Tá? Então você já tem aqui a gênese da psicose, a etiologia da psicose. Forclusão do significante nome do pai. O nome do pai é o significante que designa, que opera a função paterna. Vocês já sabem o que é a função paterna também, já sabem o que é esse processo. Agora, algo interessante também de entender, por que esse termo forclusão? É um termo que vem da linguagem jurídica, né, forclusão, que no Brasil se usa preclusão também. É um nome que vem da linguagem jurídica, que vem do direito processual, que é, digamos, quando duas partes estão numa ação, né, estão compondo uma ação, uma parte contra a outra parte no direito processual, e uma das partes perde o prazo para entrar com a sua defesa, para entrar com a sua defesa ou com sua acusação, tanto faz, né? Nos autos jurídicos, quando ela perde esse prazo, a gente diz que ela forcluiu ou precluiu, quer dizer, ela não tem mais condições de reivindicar o seu direito de defesa ou de acusação. Então, forclusão é um termo jurídico que diz de quando uma parte dos envolvidos num processo jurídico perde o prazo, perde o tempo de fazer a sua inscrição.
Então, a foroclusão tem a ver isso, né? Tem a ver com isso, tem a ver que a inscrição do nome do pai, a inscrição da castração, da metáfora paterna, não foi feita no tempo que precisava ser feito. E depois a gente vai retomar aqui, no item 5 do material que eu mandei para vocês, o que faz a função paterna. Então eu também não vou me ater aqui, porque vocês acho que lembram. De repente, só fazer uma leitura por cima, né? Que a função paterna, ela tem a ver com essa operação psíquica, onde o bebê, onde a criança pequena consegue localizar uma outra possibilidade de existir que não tendo que estar totalmente tomada pelo campo materno. Então nós temos a mãe, a criança e a função paterna, que vai operar um corte nessa relação mãe e bebê e que vai permitir com que o bebê possa existir como um sujeito e não como um mero objeto, né, que fica colmado, que fica grudado nessa relação com a mãe. Tá? Então a função paterna é isso aí. Na psicose, essa função paterna, né, esse corte de separação, de individuação do bebê, da criança em relação ao campo materno não se dá. Portanto, o filho, ele fica totalmente, né, recoberto pelo campo do grande outro, como se esse grande outro não tivesse uma falha, uma fissura, uma falta, um desejo. Então, na estrutura da psicose, nós temos a criança presa nessa relação dual, nessa relação especular com a mãe, não podendo ter acesso ao seu próprio desejo. Por quê? Porque a mãe não apresenta a castração para o seu bebê, para o seu filho. Então, essa criança, não tendo acesso à castração materna, ela não consegue sair daí e se identificar com a questão fálica, né? Se identificar com a questão do terceiro, que também porta um vetor, uma potência que retire a criança dessa relação. Isso não é novidade para vocês. Vocês entendam, portanto, que a criança, quando fica totalmente identificada ao objeto de desejo da mãe, ela está numa psicose. Dizendo de outra forma, né? É quando a mãe não consegue localizar no seu filho, né, um sujeito diferente do objeto que ela inicialmente instala essa criança. Agora, não necessariamente, né, o psicótico sintomatiza. Não necessariamente ele delira, não necessariamente ele alucina. O psicótico, por exemplo, de estrutura psicótica, pode passar uma vida inteira sem sintomatizar, sem fazer delírios, sem fazer alucinações, né? Mas mesmo assim, ele vai se colocar no mundo de uma maneira diferente do neurótico. A gente chama então de psicose ou de psicótico fora de crise, esse psicótico que pode não estar numa crise, mas ele se apresenta no mundo de uma maneira que a gente compreende, que a gente fala, que carrega um certo tipo de traço errante pela vida. Errante quer dizer o quê, né? Alguém que circula no mundo, nas relações e na vida, sem uma estrada principal, sem um ponto de parada, sem uma significação central. A gente fala de errância do psicótico, né? Esse sujeito que atravessa o mundo e os seus caminhos se dão sem um horizonte único, né? Mas sim um horizonte de múltiplas significações, sem um horizonte central.
Então, o psicótico fora de crise é alguém que está na vida com um percurso, com uma caminhada, com um destino, né, sem parada, sem projeto, sem norte, digamos assim. A gente gosta de pensar que um psicótico, muitas vezes, como ele não organiza a sua vida a partir de um eixo, a partir de um ponto central, ele muitas vezes serve como o coringa do baralho. Vocês jogam baralho, vocês jogam canastra, ou alguns outros jogos, e vocês sabem que a carta que a gente chama de coringa é uma carta que serve para vários jogos, é uma carta que serve para várias posições. Então, uma das maneiras de a gente ver, identificar a psicose, é como o sujeito de estrutura psicótica se coloca no mundo como alguém que serve para qualquer coisa, né? Alguém que preenche qualquer buraco. Então, é aquela pessoa que consegue ocupar posições na vida sem ter crises existenciais, já que ela também não tem um conjunto, uma amarração de significação que lhe seja própria. Então, ela pode, num dia, num mês, trabalhar como gari, né? Depois, no mês seguinte, se oferecer para trabalhar como dentista numa clínica, se ela tem formação. Depois ela pode tentar ser piloto de avião, né? Então ela vai andando no mundo sem essa amarração central. Um bom filme para ilustrar isso é o Forrest Gump, que eu acho que vocês todos assistiram, né? Que é um exemplo de psicose fora de crise, né? O cara não tem alucinações, não tem delírios, mas ele vai errante pelo mundo, tal qual o Dom Quixote de La Mancha, né? O cavaleiro andante. Essa é um ponto importante. Vocês podem também imaginar Caxias do Sul, a nossa cidade, sem a imagina ser uma avenida cidade. É o eixo, né, que organiza a geografia de Caxias do Sul. A avenida perguntária. Você se organiza. A psicose é como se Caxias do Sul não tivesse a avenida principal, não tivesse a estrada central da cidade. Como se todas as estradas, né, tivessem a mesma significação ou nenhuma significação. Então imaginem, né, uma estrutura psíquica onde não se tem esse eixo norteador. Esse eixo norteador que organiza a significação das ruas, que organiza a significação da geografia, a gente chama em psicanálise de falo. Falo é esse significante que organiza as significações de uma estrutura psíquica. Então, a gente vai também pensar que o psicótico é como se fosse alguém que não tem um domicílio, que não tem um endereço fixo, né? É como se fosse alguém que não tem um nome, que não tem um sobrenome. Quer dizer, quando eu pergunto para a Brena, né? Quem é? Tal, endereço tal, Sofia de fulano de tal, né? Então ela vai utilizar esses significantes patronímicos, sobrenome, cidade, endereço, que localizam, né, a existência dela, para poder dizer quem ela é, para poder dizer a que sexo ela pertence. Né? Sou mulher, sou homem. Né? Então ela vai utilizar esses recursos, que são recursos
associados aos significantes paternos para se nomear, para se localizar no mundo. O psicótico não tem, metaforicamente falando, né, ele não tem esses recursos para poder dizer quem ele é e por que ele está aqui e o que se espera dele. Ele não tem. Porque quem é que oferece esses recursos que fixam a gente no mundo e na estrutura, ou fixam a gente no grande outro, são os significantes paternos. Os significantes paternos para o psicótico estão no real, estão lá fora. Então vocês veem que a nossa organização psíquica, ela é organizada a partir de um ponto fixo. Por isso que eu coloquei aqui esse desenho para vocês, para a gente entender como é que se organiza o inconsciente de um neurótico. Né? As várias significações, todas elas organizadas a partir de um ponto fixo, a partir de uma falta, a partir da queda do objeto, a partir da castração. Né? O ponto fixo que se dá sobre o furo é o falo. Então, aqui nós temos o inconsciente do neurótico. E aqui nós temos mais ou menos como a gente pode imaginar o inconsciente do psicótico. Né? Uma trama, uma organização, uma rede, né, de significantes, mas que não é polarizada, que não é organizada, que não é centralizada por um ponto fixo, mas por vários cruzamentos, né, indiferentes. Quer dizer, a função do falo não está operando aqui. Tá? Muito interessante para a gente entender que não existe uma estrada principal. Então, o psicótico não funda a sua existência no entorno da falta. A sua estrutura psíquica não está amarrada, como esse desenho aqui do nó borromeano, né? A sua estrutura psíquica não está enodada, amarrada ao redor do objeto caído, já que o objeto não cai. Né? E para cair o objeto A, é preciso que a operação da castração tenha sido feita. Então aqui nós temos o desenho do nó borromeano, né? O registro do real, que é o existente, né? Aquilo que insiste em não se inscrever. O registro do imaginário, que é o registro da consistência, o registro do corpo, e o registro do simbólico, que é o registro da linguagem, da lei, da castração, da falta. Né? Então, esses três registros, eles se amarram, que tem esses que eu já mostrei para vocês, esse nó borromeano aqui, esses três registros da psique se amarram no entorno de um furo, né? E na psicose há uma falha nessa amarração, onde um dos elos, ou o imaginário, ou o simbólico, ou o real, em determinado momento de crise, se solta. Bem, então, na neurose, esses três elos estão amarrados de forma borromeana, eles não se soltam, e na psicose, um deles pode se soltar. Se na psicose se solta o circuito, né, o registro do real, nós temos mania e melancolia, né, porque vai ser o real sobre imaginário ou imaginário sobre real. Quer dizer, o imaginário sobre o simbólico sobre... Não, me enganei, peraí. Se o registro do real se solta, nós temos a esquizofrenia, né? Que então Não, também me enganei. Deixa eu me lembrar. Assim, se o registro do imaginário, que é a consistência, que é o corpo, se solta,
nós ficamos com a esquizofrenia, né? Porque o imaginário vai passar, portanto, não ser mais segurado e atravessado por real e simbólico. Se é o registro do simbólico que se solta, nós temos melancolia e nós temos mania, né? Psicose maníaco-depressiva. E se esses três registros não se articulam nem um pouco, ficam bregados, ficam fixados, nós temos a paranoia. Então, são três formas de psicose, né? Paranoia, esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva. Até ali tudo bem? Tá bom. Vamos entender que sim? Sim, mas é complexozinho, assim, um pouco complexo. Professor, o senhor poderia repetir de novo essa questão ali dos elos? Quando ele, se solta, ele é esquizofrenia, assim, e quando os outros... De novo, repete. Nós temos três elos, real, simbólico e imaginário, tá? O imaginário é o registro do corpo e da consistência. O real é o registro do existente, daquilo que não se inscreve, mas existe, né? E o simbólico é o registro da lei, da falta, da linguagem, da castração. Quando o elo que se solta é o elo do imaginário, que é o elo do corpo, da consistência, quando o imaginário se solta, nós temos a esquizofrenia. Quer dizer, todos aqueles fenômenos, né, de estranhamento e de fragmentação do corpo. Quando o elo que se solta é o elo do simbólico, nós vamos ter, então, a melancolia, quando o real se impõe sobre o imaginário, ou nós temos a mania, quando o imaginário se impõe, se sobrepõe sobre o real. E quando esse nó fica firme, fica junto, mas os registros não transmutam, não fazem comércio, quando eles estão pregados um no outro, a gente tem a paranoia, tá? Sim, Matheus. Tinha comentado no começo da aula ali, Bernardo, que no caso, quando a gente fala da psicose, uma parte da realidade ficou fora do, por exemplo, não foi simbolizada, né? Isso. Mais ou menos assim, né? No texto que tem ali nas atividades, fala sobre retorno do crivado, que seria, por exemplo, o retorno desse elemento que foi expulso antes, ele não tem lugar, né? Aí ele retorna, né? Porque ele não fica na falta de lugar, né? Ele precisa ter um espaço, né? Ele retorna de fora, só como ele não foi simbolizado, daí entra lá, no caso, as defesas de clivagem e tal, que daí vai resultar, por exemplo, psicose ou... tem outros exemplos agora, mas agora que tu falou da psicose, eu me lembrei que tinha algo assim no texto. Olha, quando a gente fala em clivagem do eu, né, a gente está falando de um fenômeno específico da perversão, tá? Que é a divisão do eu. Quando a gente fala em psicose, a gente fala de rejeição ou de forclusão, né? Então, para vocês não se confundirem, vocês peguem essa ideia, né, Matheus? Daquilo que não se inscreve no simbólico, retorna no real como estranho ao ego, né? Como estranho ao ego, como vindo de fora. Tranquilo, professor. Esse fenômeno, né, de não inscrição da falta, de não inscrição da castração, ele vai produzir um fenômeno
específico também no discurso do paciente. O discurso do paciente psicótico, do sujeito psicótico, é diferente, né? Por quê? Como o seu inconsciente está estruturado sem essa amarração, sem essa pontuação, sem essa estrada principal, o sujeito psicótico fala, e vocês já devem ter visto isso, ele fala engatando um assunto no outro, né? Ele fala num processo metonímico de deslocamento sem fim, sem pontuação. Então vocês já devem ter encontrado alguém assim, que começa a falar com vocês, e vocês não conseguem acompanhar aquilo, porque a pessoa pula de um assunto para o outro, e quando vê, vocês não conseguem mais saber o que ela está falando, né? Porque vocês estão dentro de uma lógica fálica, onde o discurso gira no entorno de um ponto, e o psicótico está dentro de uma lógica forclusiva, onde não tem ponto, onde não tem vírgula, onde não tem significação central. Então, o discurso do psicótico é um discurso sem pontuação, tá, pessoal? Sem pontuação. E, às vezes, também a sua escrita, né? A maneira com que escreve, ligando uma palavra na outra, sem pausa, sem fresta, também diz de uma estrutura psicótica. A gente pode dizer também aquilo que a gente estudou outras vezes, né? O discurso do sujeito, do inconsciente, é aquele discurso onde o sujeito do inconsciente, sujeito do desejo, ele existe no intervalo entre um significante e outro significante. No caso da psicose ou do discurso psicótico, não tem esse intervalo entre um significante e outro, ele é junto, né? Portanto, esse discurso não tem sujeito. Quer dizer o que não tem sujeito, né? Quer dizer que o paciente não consegue se apropriar desses significantes como sendo seu. Então, o psicótico é alguém parasitado pelo discurso. É alguém que tu fala alguma coisa para ele, o que acontece alguma coisa na TV, que cola nele, gruda nele, adere a ele, e ele não consegue tomar aquilo como sendo seu. Por quê, né? Porque a relação dele com os significantes é sem esse espaço, né? Então vocês imaginem aqui, vocês imaginem o significante 1 com o significante 2 grudado, sem espaço para o sujeito, grudado. É o que faz com que ele acaba delirando, né? Ou fazendo alucinações, porque aquilo que lhe toca, ele não consegue furar, não consegue quebrar. Pode falar, Vitor. Eu lembro de ter lido em algum lugar que a psicose também era caracterizada pela falta de contato do sujeito com a realidade. Isso tem uma certa... tem um fundamento ou isso é uma generalização? Ele perde contato com um pedaço da realidade. Né? Não é uma falta de contato com a realidade. É um fragmento da realidade que ele perde, né? Ele perde um fragmento da realidade e ele vai costurar ali, fazer uma costura, um remendo, que é o delírio ou a alucinação. Mas não é com toda a realidade. O delírio parte mais dele daí, né? Sim. Certo. Então vocês veem que esse discurso solidificado, empedrado, ele se torna um parasita do paciente, né? E o paciente, o sujeito psicótico, ele vai ter uma certa relação com a linguagem que não o permite relativizar, que não o permite pensar sobre, que não o permite dialetizar as coisas que ele sente e que lhe são ditas também.
Então, o psicótico é alguém que trabalha no campo das certezas. Ou alguém que vive no campo do signo. Vocês já estudaram signo, né? Significante, sobre significado, colado. Não é permitido haver um deslizamento desses dois registros. Seria também alguém que acredita em conspirações, por exemplo, né? Isso aí. Então porque, tipo, a estrutura de uma conspiração, ela é muito exata também, ela não é muito flexível também, parando para analisar. É a estrutura paranoica, né? Ou seja, o sujeito tem certeza daquilo, né? Quer dizer, há algo que vem do outro e que vai me prejudicar. Há algo que está lá fora e que está me perseguindo. Isso é um delírio, né? Então, ou seja, sobre isso que está acontecendo e que me disseram, eu não posso fazer nada, eu não posso pensar com a minha cabeça. Porque o psicótico está tão tomado nesse registro do signo, né, dessa encapsulação de um significado a um significante, que para ele tudo tem sentido. Para ele tudo é sentido. Para ele tudo tem significado. Né? Então o psicótico adoece por excesso de significado. E quanto mais significado a gente coloca na vida, mais perto da loucura a gente fica. Bem? Então o psicótico é alguém que leva tudo na ponta da faca ou ao pé da letra. O psicótico não consegue trabalhar com metáforas, com duplo sentido, com possibilidades de entender um texto de formas um pouco mais metafóricas, né? Ele não consegue trabalhar com abstrações, tudo é ao pé da letra na psicose. Por que é ao pé da letra, né? Por quê? Então nós temos aqui esse grafo que mostra para vocês, né, o campo do discurso, fazendo um ponto de amarração entre significado e significante, né? Então, aqui nós temos um discurso e um ponto de amarração, um estofo, né, que segura um pouco esses dois registros, para eles mais ou menos andarem juntos, né? Para eles mais ou menos quererem dizer a mesma coisa, que é o caso da neurose. Na psicose, esse campo do significante e do significado se desatrela totalmente. Né? Então, se desatrela totalmente isso, e a psique vira um caos. Então, para o psicótico se organizar minimamente, né, ele precisa grampear esse registro do significado e do significante, ele cola para poder, de alguma maneira, fazer uma amarração, mas é uma amarração deficitária, né? Ele cola a tal ponto que tudo para ele vira certeza e significado. Então a gente tem, né, a linha pontilhada como a linha descontínua da neurose e a linha contínua como uma linha como uma lógica da psicose, sem intervalos, sem corte. Então vocês vão imaginando aqui comigo qual é a relação do psicótico com o saber. O psicótico não tem dúvidas, não tolera dúvidas, e a sua certeza é uma certeza delirante, que não suporta interrogação, que não suporta dúvida, que não suporta, que talvez seja de outra forma, né? São formas de ligar os pontos fixas. Se trata de uma relação binária com o saber, onde cada ponto corresponde exatamente ao outro ponto, sem espaço para um furo, sem espaço para uma iância. É uma lógica binária, né? Pau, pau, pedra é pedra. Existe na psicose uma dificuldade grande em lidar com a incerteza e com duplos sentidos. Então, o psicótico na clínica, né, às vezes a gente usa uma metáfora, uma figura de linguagem, ele entende aquilo ao pé da letra, né? Então, hoje vai chover canivete lá fora, né? Psicótico desorganizado, digamos assim, ele pode achar que vai literalmente chover canivete.
O psicótico, por não contar com o pai, com a função paterna, precisa tecer um saber total para se defender da demanda do outro. Então, como ele não pode contar com o pai, né, com essa operação de relativização em relação ao mundo, em relação ao outro, ele tem que construir sempre um saber totalizador. Olha o drama do psicótico, principalmente com a operação paterna, ele não pode contar com o nome do pai, ele precisa constituir um saber que recobre todo o real, toda a realidade. O psicótico, principalmente o paranoico, é apaixonado pelo saber, pelas metafísicas, ou como tu disse, Vitor, né? pelas conspirações, né? Pelas teorias da conspiração. Porque as teorias da conspiração explicam tudo, todos os fenômenos, né? Os grandes sistemas filosóficos também, né? E os grandes sistemas religiosos também. É uma tentativa de tapar todos os furos do saber. Nós vamos entrar inclusive, pegando esse discurso, agora faz sentido porque que existem pessoas que acreditam na Terra plana. Uhum. É tipo, seguindo a lógica da psicose. Claro. É tipo, bate com tudo. Inclusive por ter respostas muito objetivas, assim. Claro. Nossa, digo, é interessante, só queria trazer isso à tona. É por isso também, né, que o psicótico ele tem uma simpatia muito grande com as doutrinas religiosas mais dogmáticas, né? As doutrinas religiosas de certeza. Então tu vai nessas igrejas, né, mais ortodoxas, mais dogmáticas, a igreja evangélica, essas igrejas mais plenas de certezas, né? E lá a gente vai encontrar um monte de psicótico, porque eles precisam, né, se organizar minimamente a partir de pontos que sejam firmes e que permitam com que eles consigam organizar a sua relação com a castração. Tá? Então, muitas vezes a gente consegue saber a estrutura de alguém a partir das suas crenças, dos seus dogmas. Outro ponto importante aqui da dificuldade do psicótico é a relação dele com o outro, com o seu semelhante, com o seu igual. Por que isso é problemático, né? Porque para eu poder me relacionar com alguém, eu poder me relacionar, Bernardo, para poder me relacionar aqui com a Joyce, eu preciso que nós falemos mais ou menos a mesma língua, né? Que nós estejamos referenciados ao mesmo campo de linguagem, ao mesmo código, e que também nós temos assegurado, de certa forma, a minha singularidade, a singularidade dela, e aqui um certo tipo de crivo, né? Algo que me diferencia dela. Por quê, né? Porque para eu poder me assegurar da minha singularidade, eu preciso estar me sustentando a partir da falta, a partir da castração. Né? Que é aquilo que me permite me localizar frente ao outro e não me confundir com o outro e não me atrapalhar com o outro, é que eu me refiro à minha castração. Então nós temos um filtro entre o que sou eu e o que é a Joyce. Na psicose, esse filtro, esse corte que me separa do outro é muito fraco. Né? E essa linguagem do qual eu compartilho com o outro também não existe. Né? Então o psicótico se relaciona com o outro de forma muito angustiante, porque o tempo inteiro existe a possibilidade da intrusão, a possibilidade de um se confundir com o outro. Né, de um invadir o outro. Então, o psicótico está sempre com uma angústia muito grande nas relações humanas, porque ele sente que o outro é muito invasivo,
O outro pode entrar na sua cabeça, pode dominar os seus pensamentos, pode entrar no seu corpo, o outro pode controlar os seus sentimentos, né? Porque essa linha divisória não existe, já que o outro também é, né? Também é um objeto, assim como o sujeito psicótico. Então é alguém que está sempre numa relação problemática com o social, por isso que o psicótico geralmente tem um prejuízo grande nos vínculos, né? Porque isso é muito invasivo para ele. Então eles escolhem atividades, trabalhos, formas de relação onde eles ficam mais sozinhos, mais protegidos, mais isolados, tá? Quer dizer, essa estrutura de borda, essa estrutura que dá um contorno ao sujeito na psicose. Então vocês imaginam aqui a Joyce, né? Imaginam a Joyce aqui. Essa estrutura que dá um contorno a ela, que dá a sensação dela ser ela, que dá a sensação dela não se misturar ao outro, na psicose isso é muito poroso, isso é muito fissurado, né? E ela pode desintegrar facilmente, né, com o outro mais intrusivo, mais perverso, mais sádico, tá bom? A situação é complicada aí. De forma que o nosso sujeito psicótico vai sempre se sentir um estrangeiro na sociedade, vai sempre se sentir um pouco estranho na comunidade que ele vive. Estranho também porque como a organização social, a organização coletiva compartilha da lógica fálica, da lógica do poder, de quem tem, de quem não tem, de quem pode, de quem não pode, de quem é o melhor, de quem é o pior, de quem manda, de quem obedece, né? Como a organização social se organiza a partir dessa lógica, e o psicótico não, ele não consegue conversar muito, ele não consegue trocar muitas ideias, porque para ele tudo é mais ou menos igual, né? Não tem relevo, né? Não tem coisas melhores e piores, mais valorosas, menos valorosas, certas, né? Então é alguém que fica perdido nessa figura que é o mundo tridimensional, né? É um mundo meio bidimensional. Agora vocês veem que a gente vai tentar entender que o que é, então, quando um psicótico entra num surto, quando ele entra num delírio e como a gente trabalha com isso, tá? Digo para vocês que um dos livros que é importante vocês terem para trabalhar com a psicose, Seminário 3, de Jacques Lacan, As Psicoses. Então, é um seminário clássico, né? Importantíssimo de ter. E esse aqui, não menos importante, seminário 23, do Sintoma. Ele trabalha com essa questão dos nós, a clínica borromeana, né? Do real, do simbólico, do imaginário. E, claro, né? Os textos de Freud sobre o caso Schreber, que é de onde vem toda essa teoria. Então, o que acontece com o psicótico, né? Quando a gente vai estudar os casos, quando a gente vai estudar na clínica e nos livros, né? O momento em que se desencadeia um surto, um delírio, uma crise psicótica. A crise psicótica, ela vai chegar na vida do sujeito quando o saber que ele tem sobre o mundo entra em crise, né? Quando o saber que ele tem sobre as coisas não serve mais. Quer dizer, assim como o neurótico, né, a gente entra em crise quando a nossa estrutura subjetiva tem que dar conta de uma transformação, há um abalo nesse campo estrutural e a gente precisa reconfigurar esses elementos, né?
Cada vez que a gente entra numa crise na vida, a gente se utiliza dos significantes paternos para poder redimensionar as certezas, os princípios, as verdades que constituem cada um de nós. Nesse momento, quando o sujeito psicótico vai se servir dos significantes paternos para remodular um pouco a sua estrutura, ele não vai encontrar os significantes paternos. Né? Esses significantes paternos, eles vão aparecer aonde? Né? No real. Eles vão aparecer no delírio e na alucinação. Então, quando o sujeito psicótico precisa se localizar no mundo a partir dos significantes paternos, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, da onde eu vim, qual o meu desejo, né? Quando ele precisa se referenciar a isso, ele não tem, ele vai produzir, então, para dar conta dessa falta dos significantes paternos, ele vai produzir um delírio. Então vocês veem que um delírio é uma tentativa de cura. O delírio é uma tentativa de colocar um remendo nessa parte da realidade que eu forcluí. É uma parte da realidade. Isso vai acontecer, geralmente, quando o paciente, quando o sujeito psicótico é chamado a ocupar um lugar de referência paterna. Quando ele é ocupado, quando ele é chamado a ocupar um lugar de exceção. Quando ele é chamado a ocupar um lugar de diferenciação. Por exemplo, né, quando alguém sofre uma injunção a ter que dar conta de um trabalho de gestor, né, quando alguém tem que dar conta de apresentar um TCC, quando alguém recebe uma promoção no trabalho e vai ter que ser chefe dos outros, ou quando alguém é colocado numa posição de ser chamado a responder por algum delito, ou seja, quando alguém é chamado a responder de uma posição de sujeito, né? Aí o psicótico entra em crise. E para dar conta dessa crise, né? Para dar conta desse desatrelar dos nós, né? Para conseguir fixar isso novamente, para conseguir organizar minimamente essa desorganização, ele vai construir um sistema delirante. A gente chama isso de metáfora delirante. Como não tem a metáfora paterna, para organizar de novo esse sistema, ele vai construir uma metáfora delirante. É uma tentativa, né? Então o delírio, a alucinação, é uma tentativa de reorganização desses registros que estão se desorganizando. Por isso, né, que a gente nunca vai na clínica questionar o delírio, desmentir o delírio, dizer que aquilo não é verdade, dizer que aquilo é loucura, dizer que aquilo é coisa da cabeça, porque é através daquilo que o paciente está tentando se reorganizar. Vocês pensam o delírio e a alucinação como uma prótese, como a bengala do Victor, né? Compreendem? Por isso que Freud dizia, né, que o psicótico ama o seu delírio lhe é útil. O delírio do psicótico, de alguma forma, impede que esse sentido continue numa metonímia, num deslocamento infinito. O delírio coagula, né, amarra, meio que de forma disfuncional, mas dá uma borda, dá uma organização para o paciente que está num processo de loucura, né, que está enlouquecendo. Entendem? Uma das formas de organização psíquica que tem essa função
de sustentar a estrutura e que não é tão delirante é o monoteísmo. O monoteísmo, né, a relação com a crença de um Deus, né, a relação com a crença de um grande outro organizador que dá uma lei, que essa lei precisa ser respeitada, isso segura muito a psicose. Então, o monoteísmo serve muitas vezes para instaurar um real, um ponto fixo, né? Uma significação universal. Então, o monoteísmo é importante, a religião é importante, principalmente na psicose, né? Porque seria uma maneira socialmente reconhecida, aceita, né? De estruturar uma certeza, de estruturar uma verdade, né? Que é possível compartilhar com os outros. Então vocês veem, né, que quanto mais um delírio, quanto mais uma alucinação, ela pode ser compartilhada, ela pode ser reconhecida pelo social, mais funcional ela é como forma de organização psicótica. Certo? Então isso vai nos dar mais ou menos uma ideia do que é a terapêutica do psicótico. Então, o que é a terapêutica, né? Visto que a estrutura não muda, uma vez psicótico, sempre psicótico, uma vez neurótico, sempre neurótico, uma vez perverso, sempre perverso, a gente vai tentar ajudar que o paciente transite melhor, né? Consiga se localizar melhor dentro da sua estrutura. A questão, portanto, do diagnóstico, ela vai... O diagnóstico quer dizer o início do tratamento, né? A gente vai conseguir diagnosticar a estrutura psicótica, primeiramente, a partir da maneira com que o paciente vai se endereçar a nós na transferência, na clínica. Então, o psicótico, como é que ele vai chegar na clínica, né? Ele vai chegar ouvindo a nossa interpretação, ouvindo as nossas palavras no real, e ele vai chegar se localizando frente a nós, não como alguém que supostamente tem um saber, mas como alguém que sabe, né? Como alguém que vai ensinar. Então ele tem uma demanda pedagógica, ele tem uma transferência de mestria, não, né, não trabalhando com um saber oblíquo, mas com um saber positivado, né? Então o paciente psicótico, geralmente ele vem pedir técnicas, ele vem pedir soluções, ele vem pedir a verdade. Então é um trabalho um pouco diferente da neurose, né? A nossa escuta na clínica psicanalítica, então, não deve questionar a veracidade do delírio. A gente vai trabalhar com o delírio do paciente, com a alucinação do paciente, como se fosse verdade. Né, pessoal? Muita gente se incomoda e tem medo disso, porque acha que vai piorar o quadro do paciente, mas muito pelo contrário. Quanto mais a gente reconhece o delírio e a alucinação, mais a gente organiza e fortalece a subjetividade do paciente, né? Então a gente tem que trabalhar com a sua loucura como se fosse verdade. E a família também, temos que orientar a família também a fazer isso, né? Para o paciente se organizar. E o caminho terapêutico principal é a gente facilitar a constituição do delírio, a constituição de um delírio viável, de uma pseudo-metáfora paterna. Então a gente não vai extirpar o delírio e a loucura, mas a gente vai trabalhar para que ele consiga constituir um delírio aceitável, viável, que ele possa circular no mundo sem isso lhe parecer tão estranho e estranho aos outros. Então a primeira coisa a fazer, né, é não querer normalizar o paciente psicótico. Não querer tirar ele do delírio ou da alucinação, mas sim trabalhar com o delírio e com a alucinação. Se nós nos situarmos nessa posição paterna, né, de querer dar respostas e solucionar o delírio e solucionar a alucinação, a gente provavelmente vai ser sentido como um perseguidor. E aí a gente entra numa situação delicada. O paciente começar a sentir a gente como alguém que está perseguindo ele, que está entrando na sua cabeça, que está querendo controlar os seus pensamentos, e a gente corre um risco muito grande, principalmente com o paranoico, né? Então, não se colocar como mestre.
O analista também precisa se prestar aos rodeios do paciente para ele construir a sua metáfora delirante e dar conta da sua angústia. O paciente precisa desfazer-se da demanda imaginária do outro, e o consultório deve servir para a construção dessa metáfora e destituição dessa demanda. O consultório é um lugar onde o paciente vai lá para trabalhar com o seu delírio. Precisamos ajudar o paciente a aumentar a sua extensão simbólica, quer dizer o quê, né? A poder, dentro das suas possibilidades, encontrar uma maneira de soltar um pouco essa certeza e modelar, remodelar, né, esse tecido até então muito problemático. Então, tentando estabilizar a articulação dos registros, né? Não deixar tão preso, mas também não deixar tão solto. O que vai fazer isso, né? O que vai dar essas pequenas restaurações, né? Vamos imaginar essas bolinhas como restaurações desses pontos que seguram um registro ao outro. É o delírio. É a metáfora delirante. A transferência na psicose também é complicada, porque a transferência é total, é uma transferência maciça, né? Então, enquanto o neurótico exprime os seus sentimentos e os seus pensamentos em relação a nós de uma maneira polida, filtrada, o psicótico, a transferência é direta, né? A gente sente ali no corpo esse bloco de real que ele traz para a sessão. Devemos pensar também que a loucura precisa encontrar expressão verbal para não transbordar no corpo. Então, a psicose geralmente traz junto muitos problemas corporais, né? Muita psicossomática, né? Outra coisa que podemos entender como essencial é entender que ouvir o psicótico, ouvir o que ele tem a dizer, já é estruturante por si só, pois ele, geralmente, nos lugares onde circula, não é validado na sua fala, no seu delírio, na sua loucura. Então, a gente poder dizer para ele, sim, estou te escutando, estou te entendendo, é importante isso que tu está me dizendo, ele sentir reconhecido, né, na sua fala, no seu discurso, já também faz com que ele consiga se organizar. Então, o que a psicose nos ensina? Em primeiro lugar, a psicose nos ensina que ser pai é incluir o filho na lei. Então, a questão da psicose é uma questão onde não tem pai, né? Então, ser pai é importante, porque ser pai é incluir o filho na lei, na linguagem. A gente com a psicose aprende também que aquilo que não se transmite pela falta, pelo significante, se transmite no real. Então, aquilo que eu não transmito pela fala, eu transmito no real. Aprendemos com a psicose que ficamos mais forte quanto mais esvaziamos o sentido. Isso é fundamental, né? Quanto mais liberamos as palavras dos sentidos, mais forte nós ficamos. Podemos pensar também que a sociedade humana, a sociedade que a gente vive, é uma sociedade que se organiza a partir da lógica neurótica, né? Se a gente pensasse uma lógica psicótica social, a gente poderia pensar uma sociedade que não reconhece, que forclui, portanto, a castração, as leis, os limites, a morte, o envelhecimento, a diferença. Quando a gente forclui a diferença, a castração, a morte, o limite, a lei, a gente está indo em direção a uma modalidade psicótica de sociedade. Podemos pensar também, né, que o psicótico não conta com a inscrição da diferença sexual, não conta com a inscrição da incompletude. Portanto, né, quando mais a gente entra no campo de que não há diferença sexual, quanto mais a gente entra no campo de que é possível circular, né, pelos registros sem corte, a gente está entrando num campo mais da psicose. Quando a gente fala de uma sociedade que exige igualdade a qualquer preço, onde todos são iguais, onde todos são semelhantes
onde não se reconhece a questão da diferença, a gente também está dentro de uma lógica psicótica. E a psicótica, assim como e a psicose, assim como a neurose, tem 3 subestruturas. Né? Então, vocês lembram comigo que a neurose se divide em neurose histérica, neurose obsessiva e neurose fóbica. A psicose também se divide em 3. A esquizofrenia, a paranoia e a psicose maníaco-depressiva. A histeria na neurose é correlata à esquizofrenia na psicose. A neurose obsessiva na neurose é correlata à paranoia na psicose. E a fobia na neurose é correlata à maníaco-depressiva na psicose. O que caracteriza essas 3 subestruturas, como eu dizia para vocês, que nós vamos ver especificamente na disciplina de psicopatologia, mas o que caracteriza, assim, fazendo uma leitura resumida, né, é o seguinte: a esquizofrenia, né, que é um tipo de psicose, ela tem a ver com uma dificuldade na constituição do delírio, né, então a problemática não se dá tanto no campo do pensamento, mas aparece mais com perturbações alucinatórias, né, então vê coisas, sente estranhamento no corpo, sente cheiros, ouve coisas que não estão aí, né? Então é mais alucinatória que delirante. E geralmente a problemática maior da esquizofrenia se dá no registro corporal, na sensação de fragmentação do corpo, na sensação de perder partes de si, de despersonalização, né? Então é uma angústia de fragmentação muito forte. A paranoia tem mais a ver com um processo de problemática delirante, né? Então tem uma facilidade para o delírio, não chegando a alucinações, não chegando a problemáticas no campo perceptivo. Então a paranoia tem mais a ver com pensamentos que rompem com a realidade. Não é que vê coisas, ouve coisas, mas pensa coisas e não tem relação com a realidade. Então tem mais a ver com um superinvestimento do ego, tem mais a ver com o sujeito se colocar excessivamente no centro de tudo e, portanto, se sentir perseguido, invadido, controlado, né? Mas é mais do pensamento. Então ela é um pouco mais saudável que a esquizofrenia. E a psicose maníaco-depressiva é essa relação onde o paciente passa um tempo numa melancolia profunda, de autodepreciação, de autodesvalorização, de não tomar banho, de não fazer higiene, alternado com uma mania, né? Com uma efusividade, com uma vivacidade, com uma criatividade, com uma vontade de trabalhar que não tem ponto, que não tem limite, né? Então, na mania, a pessoa tem um delírio de grandeza, ela acha que ela é filho de Deus, ou que ela é super-homem, ou que ela é Napoleão Bonaparte, né? Na mania, então, existe uma identidade com o objeto máximo, né? Com o eu ideal. E na melancolia, uma identificação com o objeto perdido, com o resto, com a merda, com o cocô, com o lixo. Então, são os 3 tipos de psicose, né? E filmes que vocês podem ver isso muito bem é Melancolia, Forrest Gump, O Redentor, Fragmentado, O Iluminado, Uma Mente Brilhante, O Anticristo, Psicose, Cisne Negro, Perfume, Vips, e aí vai vários filmes que mostram isso para nós bem claro. Espero que vocês tenham pego pelo menos o essencial dessa estrutura de difícil trabalho, difícil tratamento. Além do trabalho em consultório da psicose, a gente também trabalha com acompanhamento terapêutico, né? Que eu já falei para vocês. Então a gente atende o paciente na rua, indo ao supermercado, indo para a escola, né? A gente atende o paciente no ambiente de trabalho dele. Trabalho com psicose também se dá muito nas instituições de saúde pública, no CAPS, né? Nas UBSs. Psicose também
A gente alivia bastante o trabalho com a medicação, né? Medicação psicótica. Geralmente, a mais clássica delas é a risperidona, é o Depakote, como é que é a outra medicação? A olanzapina, né? São antipsicóticos que ajudam a segurar também um pouco essa loucura toda que toma conta do paciente. Sim, Joyce. No caso da psicose, é envolvida a família no tratamento? Sim, muitas vezes sim. Os casos mais graves, sim, né? Os casos mais graves, sim, porque aí a gente vai também dando algumas orientações para os familiares sobre como lidar com os surtos, como lidar com o delírio. A gente vai dando algumas orientações para os familiares também sobre o que esperar desses pacientes. Então, às vezes, a gente vai até a casa do paciente, trabalha com a família, né? Os casos mais brandos, não, melhor não. Mais perguntas? Matheus, Vitor, Clenici e Brenda. Comentários também, o que vocês quiserem. Eu tinha 2 comentários para fazer, professor. Um era sobre quando tu comentou ali sobre que o fragmento que se perde da realidade, né? A gente tem como estabelecer, por exemplo, uma escala, assim? Por exemplo, quanto mais ele perdeu, mais severa vai ser a psicose, ou mais branda e tal? Tipo... Tem, né? Por exemplo, né, Matheus? Vamos pensar numa paranoia mais bem estabelecida, né? Então, esse paciente, ele está trabalhando, ele está estudando, ele tem a sua família, mas ele tem ali uma impressão muito vívida, né, de que existe de que existe um movimento de domínio da sua mente que estão tentando controlar os seus pensamentos e que querem fazer isso através da vacina do Covid, né? Então, o cara trabalha, né, estuda, namora, mas ele fica o dia inteiro pensando, não vou me vacinar, eles estão querendo implantar um chip, eles estão querendo controlar meu pensamento. Então, um pedaço da realidade fica comprometido, né? Mas enquanto ele fica nessa relação com a vacina, com o chip, com a nova ordem mundial que quer dominar o seu pensamento, ele vai conseguindo se situar bem, né? Mas imaginamos um processo delirante, uma alucinação muito mais nefasta, a ponto da pessoa perder a sua identidade e achar que ela é um extraterrestre e que está vivendo nesse mundo com a missão de alertar as pessoas que vai descer uma nave e vai matar aqueles que não conjugam da nova Terra, né? Então ele vai construir toda uma alucinação e um delírio muito mais problemático, que ela realmente não vai conseguir mais circular no social sem grandes problemas, né? Então é isso, né? Quanto menor o fragmento problemático da realidade, mais funcional é o sujeito, e quanto mais sem borda, né, essa perda da realidade, mais comprometido é a patologia, mais comprometido está o sujeito. Então, mais ou menos, né, Matheus, o processo de cura ou de tratamento é esse, né? É da gente diminuir o máximo que der, né, essa metáfora delirante e fazer com que, dentro do possível, ela consiga se localizar na realidade do mundo sem causar tanta dissonância, sem causar tanto estranhamento. Então, quando a gente consegue fazer com que o nosso psicótico organize esse delírio, essa alucinação,
só lá, na sessão com a gente, só lá na relação transferencial, e que ela não destoe tanto do que se passa ali fora, a gente já fez grande coisa. Mais ou menos isso. Então, isso é estabelecer um delírio viável, né? Aquilo não vai colocar ele tão estranho ao mundo. Sim, interessante. Parte final ali também, professor, do que a psicose nos ensina, que tu comentou. Uhum. Tem algum autor que faz, assim, por exemplo, um trabalho assim psicanalítico envolvendo uma antropologia, assim, um estudo dos povos, assim, uma visão mais analítica ou não? Se tem algo, existe algo do tipo? Porque me chamou a atenção hoje que eu estava vendo uma matéria sobre costumes que se tem lá no Japão e aí me surgiu essa ideia, sabe? Que é bem, assim, diferente, assim, né? É meio radical, assim. Olha, não sei se eu te entendi muito bem, mas uma coisa é interessante, né? Charles Melman é um psicanalista francês que trabalha bastante com essa questão da psicose, e ele nos diz, né, que uma psicose pode se deflagrar numa pessoa normal, numa pessoa neurótica até, pode se deflagrar na medida em que a gente se expõe a uma sociedade, a uma cultura que a gente não consiga dominar a linguagem, ou que a gente não consiga se adaptar bem aos valores daquela cultura. Então é possível, por exemplo, que um de nós vá passar um tempo numa, sei lá, numa comunidade russa, né? Ou numa colônia chinesa, né? É possível que a gente vá fazer essa experiência e a gente entre numa psicose, porque a gente não consegue se inscrever nos pontos estruturais daquela organização social. Então isso é interessante, né? Porque quando a gente não consegue dominar a linguagem de uma sociedade, a gente está numa qualidade de exceção, a gente está fora daquela organização e a gente pode psicotizar. Então é comum, né? Não tão comum, mas é comum, que às vezes algumas pessoas que se lançam a experiências em comunidades muito diferentes entrar num processo transitório de psicose. Isso é interessante, né? Quer dizer, às vezes tem a ver com uma experiência quase que puramente social, político-social. Era mais ou menos isso? Sim, sim, bem interessante mesmo, professor. Faz sentido, assim, como se uma nação tivesse um grande outro ali pré-estabelecido, meio regional, né? Isso. Tu não consegue se situar, né, nesse grande outro, tu não consegue se inscrever dentro desse grande outro, e, portanto, tu fica sem compartilhar desse sistema sígnico, né, e tu enlouquece. É isso aí. Bem interessante. Brenda e Cleneci, apontamentos, ponderações. Eu só queria dizer que me chamou a atenção quando tu disse ali da psicose, do pensamento, quanto mais ele começa a imaginar, que vem muito nos pensamentos, né? Que eu achei bem um pouco parecido o que dá de se relacionar com a teoria da TCC. E uma pergunta, quanto mais ele vai a fundo e vai a fundo nesses pensamentos, nessa imaginação, pior ele tá, né? O estado dele. Isso. Quanto menos ele compartilha, quanto menos ele consegue se fazer reconhecer nesses delírios e nessas alucinações, mais ele vai deteriorando. Por isso, né, que Brenda, às vezes a gente tem um paciente psicótico, né, vamos pegar um adolescente que está na psicose, e aí a gente atende a mãe, a gente atende o pai, e o pai ou a mãe diz assim, mas nós estava na mesa comendo e de repente ele começou de novo com aquelas ideias, né? Aí eu falei, para que eu não quero saber disso. Né? A gente tinha que dizer não, né? Eu sei que é difícil para ti, mãe, eu sei que é difícil para ti, pai, mas tenta conversar.
É pior, menos, né? É pior. Tenta escutar, conversar dentro, entra no delírio, entra na viagem dele, porque isso vai ajudar o paciente a se subjetivar. Isso vai ajudar ele a ter o interlocutor, né, para não ficar totalmente submerso à sua loucura. Né? Então a gente ajuda os pais a fazer isso. É muito difícil para os pais, ou para os irmãos, ou para os filhos, né? É muito difícil, porque eles têm a sensação de que, nossa, o que é isso que essa pessoa está falando, né? Ou têm a sensação de que estão alimentando essa loucura, mas na verdade não, né? Na verdade isso vai ajudar o paciente a se segurar um pouquinho nessa ameaça de fragmentação global que ele vive. Sim, Matheus? Só eu lembrei agora de um artigo que eu tinha visto que na parte de esquizofrenia ali, eles faziam um tratamento controlado para que o paciente tivesse cotidianamente conversas rotineiras, assim, tipo, sobre o tempo, sobre coisas assim do dia a dia. Se E adaptar um isso pouco acaba melhor, né? melhorando o paciente, né? Porque ele fica ali sempre em contato, né? Com aquela conversa mais estruturada, assim, né? Claro que dentro dos limites possíveis, né? Nada assim milagroso. O que eu vou te dizer, né? Eu acho assim, ó, que se a gente medica demais um psicótico a ponto de tirar, isso é muito difícil, mas vamos imaginar que a gente conseguisse medicar a ponto de tirar a possibilidade de fazer uma metáfora delirante, né? Isso geralmente produz adoecimento somático, né? Então pode fazer um câncer, pode fazer uma parada cardíaca, pode fazer uma passagem ao ato muito severa, né? Então não é legal medicar a ponto de tirar totalmente o delírio, se bem que isso é muito difícil de ver. Então o ideal, né, é medicar a ponto de haver uma certa contenção, né, da agressividade, uma certa contenção das ideias muito mirabolantes, mas que isso não fique sufocado 100%, né, para que possa haver um movimento psíquico em direção ao movimento desses registros, né? Porque senão a gente também acaba matando a subjetividade do paciente e nada mais daí se produz de novo, né? Então é só medicar para embotar mesmo o paciente. Lenecito, fala alguma coisa? Não, eu acho a psicose muito, muito interessante, porque eu, às vezes, conheço uma pessoa que tinha mais de 30 anos e daí descobriu-se a esquizofrenia, mas com certeza essa pessoa tinha sinais e sintomas a vida Sim. inteira, só que nunca foi desencadeado. E ela Isso. chega num estado que, pá, bum! E daí, como assim? Mas a vida inteira ele demonstrou sinais e sintomas, só que é bem interessante É isso aí. verdade, né? As pessoas chegam às vezes no consultório com esse boom, né? Assustada, a família assustada, mas nunca deu sinais. Aí tu começa a fazer anamnese, né? Começa a perguntar um pouco sobre a infância, a adolescência, e a gente vai ver que sim, né? Tinham sinais, tinham modos de se relacionar que já anunciavam que ali tinha algo de ordem mais psicótica. A gente encontra, né? E na verdade a família acha, mas ele é diferente. É. Mas o que é esse diferente? É bem isso. E é claro, também existem as psicoses que não são psíquicas, né? Por exemplo, uma intoxicação, uma inflamação, drogas, né? Algum alucinógeno muito forte, algum problema neurológico. Isso também pode desencadear fenômenos psicóticos. Nós estamos falando da psicose de estrutura, né? Aquela que tem a ver com a montagem primeira da psique. Mas tem outras formas também, né? Um acidente, um AVC, né? Um câncer, tudo isso também pode deflagrar esse tipo de sintoma. Mas aí é psicose de ordem neurológica, né? De ordem orgânica.
Bom, turminha. Nos vemos na quinta, então. Vocês apresentando o PATP de vocês. Espero que todos estejam prontos e tranquilos. E a semana que vem a gente vai se aprofundar na estrutura da perversão, essa terceira forma de organização psíquica. Tá certo, então? Certo. Inclusive, estou muito curioso para entender essa. Essa aí é a tua cara, essa aí. Talvez. Ia ser engraçado. Tô brincando. Abraço para vocês, boa noite. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, professor. Abraço. Bons sonhos. Tchau. Até mais. Até mais.